Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando lemos um livro, hoje em dia, na minha época de infância, a gente grifava embaixo com lápis. Hoje em dia, mais moderno, temos aqueles marcadores de texto que fazemos as nossas marcações. Então, quando lemos alguma coisa importante ou interessante numa passagem do livro, o que nos vem na cabeça imediatamente? Passar o marcador. Por quê? Porque queremos destacar aquela frase, aquele pensamento, aquela ideia, para ficar mais fácil para a nossa interpretação posterior. E com a Sagrada Escritura? As Sagradas Escrituras, principalmente agora o Novo Testamento, do qual estamos lendo, deveria ser toda marcada ou com o lápis embaixo ou com o marcador. Não há vírgula, não há ponto, não há frase, não há palavra na Sagrada Escritura que seja menos importante para a nossa salvação e para a nossa vida. Não há ideia que não devemos guardar, não há lógica que não devemos estruturar em nossas vidas. Portanto, quando lemos um texto da Sagrada Escritura, ele deve ser completamente sublinhado, porque ele não passa desapercebido, ou não existe nada naquele texto que seja de menor importância para nós, para nossa vida, para nossa existência e principalmente para nossa salvação. A Epístola aos Efésios, uma joia, uma preciosidade daquela que devemos estar sempre olhando pelo seu valor. E o que diz hoje o Senhor, não a mim, não a um de vocês, mas a cada um de nós: andai como filhos da luz. Quem é a luz? Deus. Ele é a luz, e Ele iluminou-nos através de Seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador, e do Seu Espírito Santo Consolador que está conosco. Ele é a luz do mundo, e Ele quer que sejamos a luz do mundo, porque Ele diz isso em São Mateus: vós sois a luz do mundo. Mas por que seremos luz do mundo? Porque somos filhos da luz. Mas para sermos filhos da luz, não basta que sejamos batizados um dia e nos regozijemos no outro. Acabou, agora eu fui batizado, eu sou batizado, meus pais me batizaram e está tudo bem, eu sou salvo. Muitas denominações protestantes, evangélicas, pensam dessa maneira: eu aceitei Jesus, estou salvo, bastou para mim. Como é que é isso? Sabe de onde vem e como sabemos que estamos salvos? Quando cumprimos e quando damos frutos de filhos da luz e não de filhos das trevas. O fruto da luz manifesta-se em toda bondade, justiça, verdade. Fora disso é trevas. Se o filho da luz, que se diz filho da luz, não tem esses frutos, bondade, justiça e verdade em si, na sua vida,
no seu comportamento, ele não é filho da luz. E segue São Paulo: procurai o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras estéreis das trevas. Sabe quando somos cúmplices nas obras das trevas? Todas as vezes que deixamos de lado os frutos da luz. Quando eu deixo de ser bom, quando eu deixo de ser justo, e quando eu deixo de demonstrar e falar a verdade, eu não estou fazendo o que é agradável a Deus, e estou sendo cúmplice na injustiça, na falta de caridade e na falta de verdade, na mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Se Deus é o pai da bondade, da verdade, da justiça, Satanás é o pai da mentira. E quando estamos fora da verdade, fora da justiça e fora da bondade, estamos seguindo no outro pai que não é Deus e não é o pai das luzes. Pelo contrário, diz São Paulo, condenai abertamente a estas obras. Mas não condenar somente da boca para fora. Muita gente condena. Nós estamos vendo aí uma série de gente condenando obras que dizem ser do demônio. Mas esses mesmos que condenam as obras do demônio não fazem as obras de Deus, não cumprem, não são cumpridores das obras de Deus, são meros hipócritas, porque falam e não vivem o que falam, pregam e não vivem o que pregam. Dizem ser justos, verdadeiros e bons, mas não vivem nem a bondade, nem a justiça, nem a verdade. Ai de vós, filhos de fariseus hipócritas! Isso é o que nos diz o Senhor. Pelo contrário, devemos condenar abertamente. E aí vem a frase da Sagrada Escritura repetida por Paulo: desperta tu que dormes. Isso é para cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos num torpor, numa sonolência espiritual. E esse torpor espiritual significa que não somos mais combativos. É como se houvéssemos todos os dias de nossa vida tomado um remédio para dormir, e este remédio nos deixasse em um torpor durante o dia, do qual não somos mais combativos nas obras do bem e nos deixamos levar por qualquer coisa que venha e que passe na nossa frente. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque estamos mortos se não estamos na luz, estamos mortos se estamos nas trevas. E ele termina: e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado vossa conduta, que não seja a conduta dos tolos. O que ele quer dizer tolos aqui? Os ingênuos? Não. Aqueles que vão pelo caminho que todos vão, esses são os tolos, porque vem uma porta aberta e por lá entram. Mas esse não é o caminho de Deus, esse não é o caminho de Cristo, esse não é o caminho que desperta. Nós não podemos ter a conduta dos tolos, mas ele diz aqui a conduta dos sábios, aproveitando o quê? Bem o tempo.
O que fazemos da nossa vida? O que fazemos do nosso tempo, do nosso dia a dia? Jornalecos, revistas, televisões, noticiários, novelas, filminhos, rede social, é do demônio. Se não entendermos isso, não chegaremos a nada, seremos medíocres, como os tolos são. Não estamos sendo sábios, estamos sendo escravos destas coisas, escravos de uma tela, escravos de um papel, escravos de um computador, de um celular. Experimentem ficar sem um dia o vosso celular, e ficareis como aqueles que estão na abstinência de uma droga. E aí vocês vão ver o quanto o tempo está sendo desperdiçado por cada um de nós nestas coisas do demônio, porque ele não quer que sejamos sábios, ele quer nos manter tolos, porque aí não vamos despertar para Cristo e vamos morrer nas trevas. Nossa alma não tem outra chance. E sabe como podemos dissipar isso da nossa vida? Olha o que ele diz no final: recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor em vossos corações. A oração não é uma exortação de Deus. Olha, gente, vocês precisam rezar. Não. É uma ordenança do Senhor. Ele não está dizendo, olha, quem sabe você pode rezar aí um dia para ficar mais bem com você mesmo. É uma obrigação, é uma ordenança do Senhor. Recitai salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor em vossos corações. O que diz o apóstolo? Orai sem cessar. E o que a igreja lhes dá? A igreja lhes dá esta oportunidade, a igreja lhes dá esta grande graça que é a oração. Sabe o Combosquini, aquela simples coisa que passamos continhas, rezando ao Senhor que tenha piedade de mim, porque eu sou pecador e sou miserável diante de Deus. Aquilo pode me fazer rezar sem cessar. É uma coisa simples, mas é das coisas simples que podemos tirar a salvação, porque não vamos entender as complicadas. E as pessoas dizem, mas padre, não dá para rezar tudo isso, é muita coisa. E as coisas simples, dá para rezar ou não dá? Está nas nossas mãos. Não está na mão de terceiros a nossa salvação. Está nas nossas mãos a salvação. Sem o meu labor, sem o meu trabalho, Deus não vai me salvar. Eu não sou marionete, eu tenho livre-arbítrio, e Ele só está esperando isso para me salvar. É a mesma coisa do Evangelho. Sabe o que aconteceu com aqueles judeus? Eles foram deixados de lado porque não aceitaram o Filho primogênito de Deus, o Salvador, o Messias. Deus os convidou para o banquete do Messias, e eles não vieram. Deram as desculpas que nós damos para não vir sentar nessas poltronas. Hoje estou cansado, hoje eu tenho um churrasco, hoje eu vou ver minha namorada, hoje eu vou estudar para o Enem. São as coisas mais variadas, e são as mesmas que deram os judeus ao Senhor quando Ele os chamou. E continuamos dando o nosso desprezo ao Senhor. Quando eu posso, eu vou.
quando eu quero eu vou. Isso não salva, isso condena. Querem salvar-se ou querem condenar-se? Está nas nossas mãos. E aí, para não sermos preteridos e jogados fora como foram o povo da antiga lei, devemos fazer como aqueles que saíram, foram pegos nas vielas, os coxos, os doentes. Eles vieram até Deus, e sabe por quê? Porque se viram necessitados. Não somos orgulhosos que nem nós, que achamos que somos muito diante de Deus e não precisamos da sua bondade, da sua misericórdia. Aqueles que foram salvos é porque viram-se inferiores diante de Deus e foram até Ele buscar a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.